Olá, bom dia, turma 222. Hoje é dia 4 de agosto. Que bom que estão todos aí, estão chegando, tem uma galera chegando, tem 15 pessoas na reunião, coisa boa. A gente vai iniciar a aula de hoje, eu vou falar para vocês hoje que nós não iremos trabalhar especificamente... Oi, tem alguém querendo falar? Nós não iremos trabalhar especificamente o nosso conteúdo de hoje, né? Hoje nós iríamos iniciar um novo período, a gente iria começar o período da Revolução Francesa, nós não vamos começar hoje, por conta de um projeto, né, de que a gente vai fazer parte, e eu já começo falando sobre esse projeto, que é o projeto que é o terceiro ano consecutivo que a gente participa da Feira de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. E o que é a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul? A Procuradoria-Geral é uma entidade que defende os direitos do cidadão que mora no Rio Grande do Sul, do homem do Rio Grande do Sul. E direitos humanos é o direito de todo mundo, porque até onde a gente sabe, né, todo mundo é humano, né? Então, os direitos humanos e do cidadão tem um órgão específico lá na Procuradoria-Geral do Estado, né? E ele trabalha, né? Entre outras coisas, esse órgão trabalha pela melhoria das condições, né, do ser humano. E esta melhoria, ela só ocorre através de políticas que são chamadas de políticas públicas. O que significa política pública? É esse meu tema de hoje, né? Nós iremos trabalhar políticas públicas, como entender o que significam, para que servem, como é que elas vêm, como é que elas surgem, né? E por que é importante nós falarmos sobre políticas públicas hoje? Porque a gente vai participar desse projeto de novo, né? Só que esse projeto ele tem uma cara diferente esse ano. Esse ano, como todo mundo está vendo, né? Nós estamos tendo aula de maneira remota, né? E a gente está entrando aí já na 19ª hoje, a 19ª semana de aulas remotas. Então, o que nós vamos fazer? Essa feira geralmente é presencial, a gente vai lá na feira, expõe o trabalho, os alunos e tudo mais. Todos os anos a gente participou, segundos e terceiros anos. Este ano, o segundo ano foi convidado novamente a participar, porém, nós vamos fazer uma coisa, nós vamos fazer um texto. Esse texto vai poder ser escrito a 4 mãos, né? Ou seja, 2 pessoas podem escrever o texto, mandando ideias, e os professores vão ser os, digamos, os motivadores das ideias que vocês vão procurar escrever sobre políticas públicas esse ano. Então, e onde é que esse texto ele vai ficar? Ele vai ficar, os 2 melhores textos da escola, né, do segundo e terceiro ano, eles vão ficar num e-book, um livro eletrônico, isso mesmo. Então, nós vamos ter um livro eletrônico, vai ser feito um livro eletrônico sobre o trabalho de vocês, sobre a visão de vocês, sobre determinado tema que a gente vai discutir hoje, durante essas semanas aí, no mês de agosto, né? Esse trabalho, então, sobre quando é que vocês vão entregar o texto, para quem vocês vão entregar o texto, como é que vai ter que ser o texto, quem é que vai orientar vocês a fazerem o texto. Durante agora, esses primeiros dias de agosto, vocês vão ser informados, né, pelos professores, pela orientação, vocês vão ser informados pela agenda eletrônica, vocês vão ser informados também pela iônica. Tá legal? Então, hoje, para iniciar nossa caminhada, nós vamos falar sobre políticas públicas, né? E aí a nossa aula de hoje, professor, e a nossa aula de hoje? Ela fica para a 20ª semana. Então, a aula de hoje, de terça-feira, dia 4, e a aula do dia 6, quinta-feira, serão para a próxima semana, dia 14 e dia 16. Certo? Vamos nessa. O que são políticas públicas? O próprio nome está dizendo. Políticas é toda a ação que ocorre, são as demandas, são as necessidades, são as dúvidas, são as requisições, são as coisas que precisam acontecer, ocorre na polis. O que é a polis mesmo? Vamos ver se é bom mesmo. Tu lembra lá, a professora Adriana falava que a polis grega é a cidade, é onde tudo acontece. Então, aquela pessoa que mora na polis e que vive na polis e que decide as coisas que têm que ser feitas na cidade, tem que ser feita na cidade, este cara é um
político. Então, políticas públicas são ações públicas para todos. Então, são ações políticas para todos. Então, vamos entender o que significa políticas públicas na nossa Constituição, e ela está aqui. Já vou dividir com vocês a tela para que a gente possa discutir. Então, vamos lá. Políticas públicas. Está ali. São ações do governo destinadas ao cumprimento de determinado dever. Então, assim, alguma coisa que o governo tem que fazer. Se é dever, ele tem que fazer. Ele está devendo. Ele tem que fazer. É o dever dele. Podendo ser relacionadas a aspectos educacionais. Então, são ações no campo da saúde, são ações no campo da cidadania, são ações no campo da mobilidade urbana, entre outros. Vamos lá. Ações no campo da educação, por exemplo. Existe só a educação da escola, pessoal? Não. Existe a educação também da sociedade dos mais velhos. Então, a educação, por exemplo, da saúde. O fato de explicar placas informando que tem que tomar vacina, campanhas informando sobre lave as mãos, né? Então, são campanhas educacionais. A educação, ela é fundamental para que a gente possa entender, se livrar, sermos livres da ignorância, né? Porque a ignorância faz com que a gente cometa coisas erradas. Então, a educação é importante justamente para isso, para que a gente não cometa algo que possa ser fatal para nós e para a humanidade. O fato de, por exemplo, sair na rua, tocar nas coisas e botar a mão na boca. Hoje, isso é fatal. Tinha uma imagem que aparecia logo no início da pandemia, não sei se vocês viram, apareceu para mim, mandaram para mim no WhatsApp, que era uma criança, e essa criança, ela estava num, tipo, com a mãe, assim, e aí ela estava passando a língua num corrimão, assim, ó. Tipo, cara, é muito louco isso. Claro que essa imagem é uma imagem antiga e tal, mas criança tem isso, de botar a boca nos lugares, né, públicos, assim, né? E aí, imagina hoje, com essa droga desse vírus que é invisível. Então, é um perigo. Pessoal, estão entendendo o que eu estou fazendo hoje? Vocês estão muito quietos aí? Não abriram as suas câmeras? Tá tudo bem aí? Ei, tem alguém aí? Tem. Sim. Vou pedir para quem tiver câmera, abra a sua câmera, por favor. Abra a sua câmera. Eu preciso vê-los hoje. Hoje quero vê-los. Eu nunca peço isso, né? Nunca peço para vê-los. Hoje eu vou pedir. Vamos lá, pessoal. Abram suas câmeras. Pessoal, isso é um pedido que eu estou fazendo. Abram suas câmeras, por favor. O áudio pode ficar fechado, só as câmeras, por favor. Então, continuando a nossa aula, vamos para a definição ali. Políticas públicas, então, são ações que o governo faz no âmbito da saúde, educação, cidadania. Na prática, são aplicadas por qualquer esfera do governo. Então, assim, ó, a aplicação da política pública, ela pode ocorrer na cidade, e quem faz a aplicação na cidade é o prefeito. Ela ocorre no estado, e quem aplica é o governo, é o governador, né, através das suas políticas. E no âmbito federal, no âmbito nacional, é o presidente, em última análise, em última instância, que vai aplicar políticas públicas. Mas, sem dúvida alguma, para nós, para mim, para ti, para todo mundo que mora em Porto Alegre, as políticas públicas que nos interessam são aplicadas pela prefeitura da cidade de Porto Alegre. Então, é na cidade que nós temos que ter, né, um olhar um pouco mais apurado sobre as políticas públicas, porque é onde a gente vive, né? E se a nossa cidade aplica bem as políticas públicas, ótimo, porque daí nós estamos sendo bem atendidos.
Aliás, é o seguinte, eu diria mais, as políticas públicas são muito abrangentes, né, para todo mundo. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, além disso, podem ocorrer a participação da sociedade civil em geral. Por exemplo, existe o papel das ONGs, né, por exemplo, que dão alimento, né, para moradores de rua. Já ouviram falar em Cozinheiros do Bem, por exemplo? Né? É uma ONG que recebe donativos, né? Tem várias ONGs em Porto Alegre, beneficentes, né? Que recebem donativos, fazem a comida e distribuem quentinha para as populações que não têm o que comer, né? Então, isso é uma ação, digamos assim, de política pública de alimentação. A política pública, ela é algo que faz com que nós, cidadãos, nos sentimos, possamos ter dignidade de viver. Possamos exercer a cidadania, que é o ato de poder viver bem, ou de bem viver. Então, a participação da sociedade em geral ela é muito importante. E o governo ele pode fazer políticas públicas para uma minoria da sociedade. E eu vou dar um exemplo disso na mobilidade urbana. Então, na mobilidade urbana, mobilidade é o ato de ir e vir dos lugares, né? Então, por exemplo, se eu vou até o centro, eu posso ir até o centro de várias formas. Eu posso ir até o centro a pé, eu saio daqui, onde eu moro, e ir até o centro. Ah, senhor, eu moro no Rubem Berta. Ah, senhor, eu moro no Ipu. Dá para ir a pé, né? É uma forma de chegar até o centro. Não, eu não digo que vai ser rápido, mas dá para ir. Eu posso pegar uma bike, eu posso pegar algum veículo motorizado, uma moto ou até mesmo um carro. Eu posso pegar um transporte que seja público, né? E ir até o centro. Posso pegar um Uber, né? Enfim, um táxi, que seja. Isso é mobilidade urbana. Mas, se eu vou a pé, por exemplo, eu tenho que ir seguro até o centro a pé. Eu não posso ir caminhando no meio da rua. Então, as cidades, elas não podem ter só ruas. Elas têm que ter o quê? Calçadas. Então, a calçada é um tipo de política pública. E será que a calçada atende todo mundo? O que vocês acham? A calçada é algo universal? Todos podem andar na calçada? É uma pergunta isso. Ei, pessoal, estão aí? Ou vocês só ligaram o computador aí e saíram para fazer outra coisa? Ah, poder pode, eu acho. Poder pode. O que mais? O que vocês acham? Henrique, Lívia, Lucas, Tiago, Pedro, Rafael, Iana, Luiz, Eduarda, Gabriel, Laura, Adrian, Vitória, Gustavo, Júlia, Rafaela, Lucas, Bernardo. O que vocês dizem para mim? Acho que universal não, né, senhor? Não posso andar na calçada de moto. Não entendi o que falou. Imagina que universal não, né, senhor? Eu não posso andar de moto na calçada. Não, tudo bem. Mas a calçada é universal. Todos podem caminhar pela calçada. Eu estou falando calçada. A calçada é algo para o pedestre, beleza? O veículo é na rua. O veículo também não é universal, porque tem muitas pessoas, né, que não têm nenhum tipo de veículo. Né? E de bike ou de bicicleta, eu não posso andar na rua também. Existem espaços específicos para andar de bicicleta, que é ciclovia. Teoricamente, eu não posso andar na calçada também. Então, olhem bem, é um problema isso. Né? Então, se eu ando na rua de bicicleta, as pessoas têm que manter distância. O motorista não gosta que o ciclista ande na rua de bicicleta, porque não é lugar de ciclista, porque na rua é só automóvel, é autovia. Na calçada, nem todos podem andar. Eu estou falando isso porque existem pessoas que são cadeirantes, por exemplo. Cara, os cadeirantes, se não tem rampa de acesso na calçada, os caras não podem andar na calçada. Então, quando um governo faz uma política de inclusão para minorias, eu estou falando desse tipo de minoria, que não é atendido. Cadeirante é um exemplo disso. O cadeirante não pode andar na calçada, porque ele não consegue subir com a sua cadeira. Né? Então, algumas calçadas têm rampa de acesso. Algumas calçadas não têm buraco, para esse cara não ficar trancado em buraco. Não tem bueiro aberto.
né? Então, tu tem que perceber que as políticas públicas, elas são para todos. Eu não posso me esquecer dos cadeirantes. Quando eles pegam um ônibus, por exemplo, para ir para o centro. Se não vem um ônibus com elevador, como é que um cobrador vai descer, o motorista vai descer, vão pegar o cara no colo, dobrar a cadeira, colocar lá na... Não tem como, velho. Como é que um carro, um Uber, vai pegar um cadeirante? Ele tem que informar que ele é cadeirante. E eu acho difícil achar um Uber em Porto Alegre adaptado para cadeirante. Mas táxi eu já acho, né? Tem aqueles táxis que são aquelas Spin, né, da Chevrolet, que vêm adaptadas para cadeirante. Então vejam a dificuldade de mobilidade dessas pessoas. Eu estou pegando um exemplo de inclusão, eu estou pegando um exemplo de política pública para um segmento social. Só para um segmento, que é a mobilidade urbana. Tem N outros exemplos, e eu não vou ficar aqui falando sobre os exemplos, senão a gente vai perder, a gente vai deixar de ver mais coisas. Então, vamos seguindo. Eu, por isso, vou falar para vocês, vou fazer um recorte histórico. Geralmente se faz isso. O que acontece? Eu pego uma parte da história para falar sobre políticas públicas no Brasil, e eu vou falar de 1888, que é no fim da escravidão, mais especificamente dia 13 de maio, até 1988, 100 anos depois. E por que 100 anos depois? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. 100 anos depois, nós temos a primeira Constituição Democrática e Cidadã do Brasil. A que nós temos hoje. É a Constituição mais cidadã que nós tivemos na nossa história até hoje, a Constituição de 1988. Certo? Então, eu vou percorrer esses 100 anos até chegar à Constituição e vocês vão perceber que, nesses 100 anos de percurso, o que aconteceu de melhoria e quais são os reflexos dessas políticas públicas. Então, antes disso, tu não vai falar antes, que a gente está estudando. A gente está estudando o século XIX, a gente já está no século XIX. Antes, pessoal, quem é que tem direito? É uma minoria. E mesmo assim não existe política pública. Então vejam bem, este cara que está no chão aqui é um escravo. Ele não tem direito nenhum. Ele não tem dignidade alguma. Este cara aqui é um pobre coitado que ele nem direito à vida ele tem. Então, este que está batendo também é outro, que não tem direitos. Ele está batendo porque mandam ele bater. Aqueles que estão lá apanhando também são outros. Então, eu tenho um Estado aqui, até o fim da escravidão, que não possui políticas públicas. E depois de solto, imaginem vocês, 13 de maio de 1888, acabou a escravidão. A Isabel pirou. Acabou a escravidão. Dia 14 de maio, chega um negro na minha porta e pergunta, vem cá, tu tem um emprego para mim? Eu preciso trabalhar, preciso conseguir um salário aí para poder pagar, né, a minha moradia, para poder comer, para poder me vestir. Porque até ontem eu estava pelado, amarrado num pau, levando laçaço. Hoje não, hoje eu já sou livre, sou digno e eu quero um emprego. Eu posso fazer qualquer coisa aí, tipo trabalhar no escritório, poder varrer. Cara, esse cara não consegue acesso ao trabalho. E não é no dia 14 de maio de 1888. Vai ser durante uma longa data. Vai entrar século XX adentro. Este cara não se insere na sociedade brasileira. Sabe por quê? Porque ele não vai ter acesso ao trabalho. Sabe por quê que ele não vai ter acesso à saúde? Sabe por quê que ele não vai ter educação? E sabe por quê que ele não vai ter dignidade cidadã? Porque ele é negro. E o Brasil tinha um projeto. E o projeto do Brasil era de embranquecer a sociedade. Isso não é brincadeira que eu estou falando, isso é um projeto verdadeiro. E isso ocorre para a gente poder entender que os imigrantes, quando vieram para cá, da Itália, da Alemanha, da Hungria, da Áustria, né, do Japão, eles vieram porque eles são brancos. Eles vieram estimulados pela sua branquitude e pela sua forma europeizada de pensar. E junto com eles vieram pensamentos socialistas e pensamentos anarquistas. Mal sabiam os brasileiros que estavam importando pensamentos de esquerda, que vão lutar por direitos do trabalhador, por direitos a políticas públicas. Então, quando os caras vieram para cá, os italianos, principalmente,
e começaram a trabalhar nessas cidades, né, com fábrica. Eles trabalhavam todos os dias, trabalhavam full time, não tinha hora de intervalo, não tinha o tempo para poder estudar, nada, não tinha um salário no meio do mês, no fim do mês, perdão, não tinham direito a férias, nada. Esses caras vão começar a reclamar, esses caras vão começar a se organizar. E aí, então, em 1903, além, obviamente, né, da fundação do Tricolor de Porto Alegre, que é um time de alemães, é um time de brancos, assim como o Inter, que foi fundado em 1909, é um time de italianos, é um time de brancos. Os dois times, Grêmio e Inter, não vão aceitar negros no time até depois da Segunda Guerra Mundial. O Inter vai ser o primeiro time a incorporar negros no futebol. E por isso que leva a fama de ser o time do povo. Mas tanto o Inter quanto o Grêmio são times italianos e alemães. Tem dois povos que são mais, digamos, preconceituosos no início do século XX do que eles. Não tem. A gente viu o nazismo e o fascismo. Voltando. A gente viu, não, vocês já viram, né? Então, voltando, em 1903, os primeiros decretos que vão possibilitar a organização sindical desses trabalhadores, certo? Mesmo assim, essa organização era feita com italianos, brancos, não tenho negros aqui. E aí, então, veio a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que o Brasil vai ter necessidade de comprar produtos que os ingleses vendem para nós e os ingleses não podem vender mais porque estão em guerra. Que os americanos vendiam para nós, os americanos não podem vender mais porque estão em guerra. Então o Brasil vai fazer o quê? Vai pegar os lucros que são oriundos da produção de café e vai investir na indústria. O exemplo disso é essa família aqui, a família Matarazzo, que era extremamente rica no Brasil e vai investir na indústria de produção de tecido, na indústria têxtil. E observem aqui, nós temos mulheres. Lá no fundo a gente tem um homem. Esse cara está mandando. Esse cara é um supervisor. Provavelmente o salário dele é maior do que das moças que estão trabalhando. E eu quero e peço a vocês que procurem, por favor, ver se vocês acham alguma moça negra nessa foto. Não tem. Então, mesmo assim, lá nos anos 20, então já são 40 anos depois ali quase 40 anos depois do fim da escravidão, nós não vemos negros ainda no mercado de trabalho. Pelo menos nessa foto, certo? Seguindo adiante, nós vamos ver então que surge este cara, um gaúcho aqui de Bagé, né, o cara chamado Getúlio Vargas. Ele vai assumir um governo através de um golpe. Esse cara vai ser ditador, esse cara vai promover muitas prisões de pessoas que são contra a sua estada no governo. Ele vai cometer atitudes arbitrárias, ele vai censurar, vai torturar, vai reprimir, vai controlar, mas ele vai criar uma consolidação de leis trabalhistas. Tá vendo isso aqui? Ele cria carteirinha de trabalho, velho. E mais, ele entrega um pacote completo. Ele entrega segurança do trabalhador do trabalho. Ele vai entregar um período normal de trabalho de 8 horas e não mais assim, o cara entra e não sabe a hora que vai sair. Não, agora ele sabe que ele trabalha de manhã e de tarde e que no intervalo da manhã e da tarde existe 2 horas para o cara poder boiar, para o cara poder comer e descansar. Meu, esse cara faz leis importantíssimas do trabalho, como direito a férias. Como assim, cara? Ele enlouqueceu? Sim, não, ele tem direito às férias. E mais, tem direito ao sindicato. As pessoas podem se reunir no sindicato. As pessoas podem, inclusive, se programar para comprar alguma coisa, porque no final do mês elas recebem um salário que é mínimo. Elas não podem receber menos do que aquilo. Elas têm que receber até aquilo, ou mais do que aquilo. Vejam bem, Getúlio Vargas, ele foi extremamente autoritário, mas ele trouxe direitos trabalhistas, ele consolidou as leis e ele vai criar um certo amparo, uma base do trabalhador, né? Então o trabalhador vai olhar para Vargas como se ele fosse um pai. Por isso que ele leva a fama de ser o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, né? Então nós vamos estudar ainda Vargas no ano que vem,
Mas eu queria passar para vocês que as leis trabalhistas, elas garantem muito para o trabalhador. Mas que trabalhador é esse? Aí a gente vai ver que em 1930 tem uma outra foto aqui. Essa foto é da fábrica Aliberti, também uma importante fábrica de São Paulo. E aqui a gente consegue ver de trabalhadores, né? Temos crianças trabalhando, trabalhadoras aqui, crianças meninas aqui e meninos aqui. Nós temos aqui trabalhadores homens, mulheres, né? E muitos homens, muitos homens, muitos homens. Eu pergunto para vocês, ache um negro aqui. Procure um negro. Professor, eu acho que eu achei. É? Aonde? Ah, bom, tu não tem como me apontar. Ah, não vou ter como te explicar. Mas, velho, eu quero dizer para vocês que a maior parte da população de trabalhadores que tem aqui provavelmente é branca, né? Assim como nós temos em várias firmas, né? Se a gente entrar, por exemplo, num hospital, a gente vai encontrar negros, é óbvio que vai encontrar muitos negros na limpeza, vai encontrar alguns negros na parte da enfermaria, né, como enfermeiros, mas vai encontrar poucos médicos negros. Bem poucos médicos negros. Se a gente for no Fórum Central, no Tribunal de Justiça, a gente vai encontrar negros, advogados negros, alguns, vai encontrar, de repente, por lá, algum funcionário de gabinete negro. Agora, poucos desembargadores negros, poucos juízes negros no Brasil. A gente pode até encontrar negros na televisão brasileira, mas a gente vai encontrar negros fazendo papéis tipo subalternos, não são os papéis principais. Poucas novelas até hoje tiveram, por exemplo, papéis que negros foram protagonistas. Então vejam, o que eu quero mostrar a vocês é que a maior parte do trabalhador brasileiro ainda sendo atendida, mesmo sendo atendida com as leis de Getúlio Vargas, ainda não é a população negra, que é a maior parte da população brasileira. Que é a maior parte da população brasileira, nesta época e hoje. Hoje nós somos 56% de negros no Brasil, certo? Aí veio a ditadura, Galo. 1964 a 85, 21 anos de ditadura militar no Brasil, e aí a Mônica pergunta pro papai, e pergunta, pai, o que é censura? E o pai vai responder, censura, meu querido, é a ditadura decretada, decretar o congelamento do salário dos trabalhadores, intervenção em 342 sindicatos, 43 federações foram fechadas, 3 confederações de trabalhadores foram abolidas, cerca de 90% dos sindicatos, sejam eles rurais, vão ser fechados entre 63 e 64. Isso é ditadura. Ditadura é tratar greve, movimento trabalhista, como se fosse algo impróprio, como se fosse algo de bandido. E greve, meu querido, greve. As pessoas fazem greve porque elas estão querendo que os seus direitos enquanto cidadão sejam cumpridos. As políticas públicas. Por exemplo, a gente teve paralisação, né, de alguns trabalhadores do campo da saúde esses tempos aí, em plena pandemia. Por quê? Cara, os caras não tinham luva, os caras não tinham máscara, tava um monte de gente pegando a doença e morrendo porque estava tratando gente doente, sem os equipamentos de proteção, são chamados de EPIs, equipamentos de proteção, e são fundamentais, são indispensáveis, e eles não tinham. Então, tu acha legal, por exemplo, um cara dar aula para uma turma, um professor, o cara vai lá, enfrenta a turma. Primeiro que o cara já é professor, o cara chega, a turma já olha, ih, lá vem aquele professor, batri xarope, vem falar um monte de asneira para mim, quer que eu entenda, quer que eu faça conta, quer que eu pense política. Eu não quero pensar política, vai se ralar. Esse cara não ganha salário, velho. O professor tem que dar uma aula, mas ele não ganha o salário no final do mês. Ele vai ganhar o salário daquele mês no outro mês, e quando? E se puder pagar. O policial vai te defender, né? Sai na rua para levar tiro, para pegar bandido, o salário do cara que o Estado paga. Salário miserável. Então, eu quero que vocês entendam que quando se faz uma greve, não é para prejudicar o resto da população. Não, melhor, é para ajudar o resto da população. Porque um policial que ganha bem não vai corromper, por exemplo. Um professor que ganha bem no Estado vai dar uma aula show, melhor que muita aula de colégio particular.
E, aliás, o teu pai vai pensar antes de colocar tu no colégio particular e vai dizer assim, pô, vou te colocar no colégio público porque ali, cara, o colégio bomba. Tem tudo, tem computador, tem televisão, tem professor que dá aula super bem, professor que, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando se faz uma paralisação pública de algum setor, é para o benefício desse setor, para que melhore as condições de atendimento deles e do público. Então, seguindo adiante, onde é que vem esse conjunto de leis? Na Constituição de 88. Então, 100 anos depois do final da escravidão, cria-se a Constituição Cidadã no Brasil. E olhem só a grande contradição. Em termos econômicos, nos anos 80 e 90, nós vamos viver o chamado neoliberalismo. Vocês já devem ter ouvido falar, o professor Rafael já deve ter falado, o professor Jacques já deve ter falado para vocês, de geografia, né? O que é o neoliberalismo? É a política onde acaba, privatiza tudo. Por exemplo, privatizar a educação. Os caras estão loucos para fazer isso. A educação privada é bem melhor que a educação pública. Claro, tem investimento, só que é o seguinte, tem que pagar, né, velho? Eu tenho que pagar para ter aula. Eu tenho que pagar a universidade, né? Teoricamente, se fosse universidade pública, não precisa pagar. Então, até um ponto é legal, mas e aí? Tem que pagar. Tem que pagar saúde. Imagina, se fosse saúde privada, eu tenho que pagar saúde, plano de saúde. Tu pode pagar plano de saúde? Ah, eu posso. Tudo bem, tu pode, mas será que a maior parte da população? Porque daí são políticas públicas. Podem pagar? Adianta tu ter a Unimed com plano Pérola, né? O plano que se tu tiver na Lua, os caras te internam em mate. Tu pegou Covid, velho. Tu vai ser tratado igual o cara que pegou Covid na Vila Nazaré. A mesma coisa. Então não adianta tu ter, né, uma classe social diferente. Por quê? Olha aqui, ó. Bem-estar social, ele independe, esse projeto, ele não pressupõe escolaridade. Política de governo, que tem que ser pública, não vai olhar o sexo, a etnia, a religião, o nível social das pessoas. Por quê? Porque o governo ele tem que providenciar no desenvolvimento de políticas da educação, da saúde, da segurança, da mobilidade, que a gente falou, do meio ambiente e da habitação, entre outras tantas. Então, o que eu quis com esse vídeo? Com esse vídeo não, com essa aula, né? Na Constituição tem assim, ó, o artigo 6, 5, 6 e 7, mas principalmente o 6, vai explicar muito bem o que eu quis com isso, né? E aí, é claro, olha só que legal o artigo 6. Depois está tudo na iônica isso aqui, o vídeo e esse slide. 6. São direitos sociais. A educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, que é a questão da aposentadoria, a proteção à maternidade e à infância, a assistência dos desamparados, aí são os pobres, miseráveis, os velhos, né, e as crianças, e na forma desta Constituição. Blá, 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 blá. Certo? Então, vejam, onde eu quero chegar? Será que o Estado, que, através da Constituição, oferece saúde, educação, segurança, habitação, será que ele cumpre? Será que os governos cumprem o que a Constituição diz? Qual é o nosso papel? Qual é o papel de vocês para isso? Sabiam que em toda cidade existe uma coisa chamada comissão municipal. E nesta comissão municipal se discute problemas de políticas públicas que têm que ser executadas. Então, a minha pergunta, a minha aula de hoje com vocês foi para que vocês despertarem vocês um olhar sobre possíveis políticas públicas que vocês veem perto de vocês que podem ser feitas e melhoradas. Pode ser no campo da educação, da mobilidade, no campo social, no campo da saúde, mas aí na tua rua, no teu bairro, no teu prédio, na tua vida. Então eu queria que vocês observassem e pudessem perceber se existe alguma diferenciação racial,
uma diferenciação social muito gritante que pudesse ser melhorada onde tu moras, nas redondezas da tua casa. Porque a gente tem uma mania, né, de querer ajeitar o mundo. Eu vou mudar o mundo. Mas para mudar o mundo, a gente tem que mudar as coisas que estão perto da gente. Muitas vezes, a gente tem que mudar coisas dentro de nós mesmos para mudar o mundo, né? Então, a minha aula de hoje, queridos, foi uma aula que serviu para cutucar vocês, né? Para deixar vocês inquietos em relação ao que é política pública, como elas são feitas, né? Como é que a gente pode melhorar a sociedade que a gente vive, não só na hora da gente escolher quem é que vai governar a nossa cidade ou o nosso estado, né? Mas também a gente poder cobrar daquelas pessoas que estão ali desempenhando um papel de governo, né? Porque, afinal de contas, eles governam, são trabalhadores também, né? As pessoas que governam trabalham para nós, trabalham para as nossas demandas, trabalham para resolver os nossos problemas, os problemas sociais existentes na nossa sociedade. Deu para compreender isso, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Beleza, então. Olha só, eu vou, na próxima aula, então, quinta-feira, eu vou trabalhar basicamente o quê? Eu vou trabalhar esse livrinho aqui, né? Djamila Ribeiro, pequeno manual antirracista. A gente vai ver isso, então, na próxima aula, quinta-feira, discutindo um pouco sobre políticas antirracistas, que também vai servir para inspirar vocês sobre assuntos que vocês possam escrever, né, na produção, então, desse texto que vai ser apresentado, vai ser solicitado por vocês aí, pelos professores. Tá bom? Eu desejo para vocês uma boa semana, desejo para vocês um excelente agosto, né? E até quinta-feira. Um beijão, valeu, aquele abraço, fiquem bem, se cuidem. Valeu, sua. Falou, tchau.